Olá, meu nome é Paulo Roquetti, eu sou cirurgião artroscopista e trabalho bastante com articulações e vou falar sobre algumas patologias que a gente encontra no joelho. Entre inúmeras patologias que nós temos, existe uma que causa dor, principalmente nessa porção medial do joelho. O joelho é uma articulação, uma engrenagem, e ela tem uma cápsula. E esta cápsula tem algumas dobras. No desenvolvimento embrionário, a articulação era uma cavidade única e ela se abre para ser uma articulação de joelho com um desenvolvimento desse tecido que involui. E o que acontece? Tem algumas dobras de tecido que permanecem, algumas zonas da cápsula mais firmes e que tem um tecido que se chama plica. Esta prateleira, como se fosse uma prateleira, ela funciona na movimentação do joelho, penteando a cartilagem, fazendo com que a cartilagem receba um óleo líquido da junta mais parelho e nutrindo essa cartilagem. Então, isto é uma situação natural, normal. As crianças têm essa plica que geralmente não dói. Quando é que ela vai começar a incomodar? Na vida mais adulta, quando esse tecido começa a ficar, por fricção, começa a ficar engrossado, começa a ficar raspando muito nessa região, e lá pelas tantas, por um traumatismo, por uma situação, um esforço, uma queda, alguma coisa, esse tecido se machuca. E aí ele começa a dar sintomas. Na criança também pode dar sintomatologia. É muito comum crianças que vão para a escola, ficam com o pé, a perna dobrada e tem que se movimentar. De vez em quando ela movimenta as pernas para aliviar a dor, para dar uma melhora na sua sintomatologia, dá um desconforto. E movimentando a perna, alivia. E o professor percebe aquela criança e rotula ela muitas vezes do que ela tem um bicho carpinteiro, ela não para com as pernas. E aí fala para os pais ficam preocupados e tal. Esta situação, eventualmente, já a plica que quando dobra-se o joelho, ela fica esticada, e ela esticada dá um desconforto. Então, mexendo o joelho, alivia. Esta patologia foi encontrada quando a primeira vez? Em 1939, ainda era na época das cirurgias abertas, e o que acontecia? Geralmente nós enxergávamos por um túnel, com luz, abrindo o joelho, tirando o menisco, e muitas vezes nós tínhamos essa situação de dor no lado medial, às vezes tirávamos um menisco, casualmente, às vezes cortava-se o menisco na abordagem e a plica melhorava e, olha, o menisco está inteiro, mas o paciente melhorou. Então é a menissectomia branca que era se falar. O que aconteceu há uns anos atrás, quando nós começamos a examinar os joelhos com o artroscópio? O artroscópio, ele tem uma visão lá dentro do joelho e nos permite olhar os cantos do joelho, as paredes do joelho. E esta plica está localizada nas paredes. Então, e ela tem que ser feito um exame dinâmico para nós detectarmos essa situação. A plica causa um desconforto, uma dor, mas não é muito grande, então períodos que dói, a pessoa com o joelho esticado alivia, então ela aprende a se defender.
se você é gaúcho, se agacha muito, fica com o joelho muito dobrado e toma mate. Tem gaúchos que não gostam, levanto, porque aquela posição é ingrata. Então, agachado, pintores de rodapé, coisas assim, atividades, tem pessoas que têm essa situação. E ela é incomum? Não, ela é bastante comum até. 60% das pessoas têm plica. De cada 100 pessoas, 60 têm. Quais que vão ter sintomas no passar da vida? 17% é possibilidade de ter sintomatologia. E dessas, 5% vão ter queixas mais fortes. Então, o advento da artroscopia, a visualização que não é para frente, é um pouquinho para o lado, permite que a gente faça uma inspeção dentro da engrenagem. Então, as paredes dessa cápsula têm que ser inspecionadas de forma dinâmica. Aqui nós temos a luz fria que entra, ilumina lá dentro, o joelho é escuro, né? Tem que ter essa situação. E aqui a gente coloca a visualização e, para facilitar, a gente usa também a microcâmera. Então nós vamos ter a visão lá na frente. O que aconteceu com essa situação de plica? O Dr. Dinesh Patel, que era um artroscopista, ele se deu conta dessa situação e descreveu ali aquele tecido engrossado, inchado, e nós tivemos com ele, passamos um mês, em 1980, 81, nós fomos lá, e depois ele veio aqui, e ele é um expoente, um professor de Massachusetts General Hospital de Boston, e ele tem livros em que ele fala sobre abordagens especiais para fazer melhor artroscopia, a abordagem de Patel, o nome dele. E aqui, por exemplo, vocês veem um livro, um capítulo de um livro que ele fala, aqui tem uma dedicatória que ele deu para nós, quando ele veio nos visitar aqui, ele olhou um caso nosso, exuberante, de patologia, que mostramos para ele, e ele pediu o slide para levar, porque era um caso espetacular, era um caso muito bonito. E aqui, ó, aquela imagem da plica, ele descreveu no mundo, ou seja, esta patologia passou a ter visibilidade para todos ortopedistas conhecer, a partir de trabalhos desse colega Dinesh Patel. A partir dali, nós voltamos e fizemos muitas artroscopias, e algumas delas nós detectamos a plica. Então nós fomos tratar a plica. Algumas nós fomos tratar uma lesão meniscal. Por quê? Porque a lesão meniscal dá sintomas mais fortes, mais exuberantes, dá falseio, dá bloqueio, dá uma dor tipo facada. Então não é essa dorzinha calma, essa dorzinha que dá pra gente ir se defendendo. Então eu tenho pacientes meus que dizem assim: ah, doutor, eu não me agacho, eu não dobro muito as pernas, eu deixo as pernas mais esticadinhas, assim, no máximo 30 graus. Por quê? Porque se defende, e dá para se defender e dá para levar uma vida para frente. Agora eu vou mostrar um caso para vocês que veio porque começou a ter falseios e ter dificuldade para caminhar com certas torções. E a primeira coisa que a gente faz é olhar essa região mais aqui de cima, onde temos a rótula, e olha só, no canto medial da rótula, nessa zona daqui, a cartilagem da rótula estava já machucada. Por quê? Quem machucou essa cartilagem foi batida? Não, era a plica entrando ali. Então a plica causando condromalácia, doença da cartilagem por esfranjamento. Aqui a sinovial hipertrófica, o joelho inflama todo, já tem aquela sinovial entrando dentro da articulação. Aqui a plica. Esse tecido que deveria ser fininho, que deveria ser uma película, que nem o limpador de para-brisa de um carro, você tem aquela película que
pega as gotas de água e deixa elas mais espalhadinhas, aí no caso é uma película muito grossa, muito espessa. E aqui ela se rebentou, de tanto que ela forçou com o joelho dobrado, que ela acabou se rompendo. E olha só que interessante, o que você percebe no vidro, vamos dizer assim, na cobertura com cartilagem do osso. O osso exposto. Então, de tanto ela friccionar, ela foi raspando, foi esmirilhando e foi chegando até o osso subcondral, o osso debaixo da cartilagem. Sinovial hipertrófica, que isso o joelho inflama todo. E aqui nós vamos então iniciar o procedimento cirúrgico para essa situação da plica. Aqui a remoção da plica, aqui mais abaixo. Então esta erosão não é tão problemática, porque ela não está na zona de apoio, não está na zona de caminhar, ela está mais acima. De qualquer maneira, é uma situação que causa dor, desconforto, inflama, enfim, incomoda muito a articulação. Olha só o tamanho da erosão que nós temos no côndilo. É claro que aqui nós fazemos uma raspagem desse fundo da lesão para que haja uma cobertura com um tecido que deslize melhor, um tecido fibrocartilaginoso. Aqui novamente uma outra visão, e aqui fazendo essa raspagem que eu falei para vocês, com uma raspagem para estimular o sangramento e a cobertura com tecido fibrocartilaginoso. Aqui mais uma visão. Embaixo você vê que ainda tem cartilagem, então a gente vai descer mais, e lá embaixo a cartilagem existe. Ali está o menisco, então nós estamos agora descendo daqui e vindo aqui para baixo. E nós estamos então olhando a zona que estava dando sintomatologia mais exuberante para esse paciente. Lá tem uma lesão, olha lá, uma lesão radial, então o menisco é uma meia-lua, cortou aquele menisco, e nós temos que fazer uma retificação, aquele tecido fica abrindo e falseando o joelho, dando sintomatologia dolorosa. Aqui também, uma outra visão, aqui nós entrando com a basket, um instrumento, é tipo uma tesoura, mas ela corta, a parte de baixo é vazada, é um aro, e a parte de cima então corta e o tecido sai por baixo em pequenos nacos, que vocês estão vendo ali, fragmentos meniscais, que a gente removeu, depois com o shaver, aí entrando com o shaver para fazer uma retificação. Ainda tinha uma sinovial hipertrófica, que é o ligamento cruzado anterior, bem no meio do joelho. Basicamente o problema foi resolvido. 2 problemas foram resolvidos. Então, uma situação mais aguda e uma situação crônica que o paciente não sabia que tinha. E o que acontece? O outro joelho também tem o mesmo problema. Então, nós podemos tratar o outro joelho sabendo que 30% dos pacientes que têm uma plica incomodando de um lado, pode ter do outro lado. A gente trata quando tem sintoma. E quando não tem sintomas, a gente não precisa tratar um joelho. O joelho sintomático que é o problema. Olha só a cartilagem toda esfrangeada. E olha só, do lado que a cartilagem estava com problema, sinovite, bastante inflamação, como algas entrando dentro do joelho. E aí, essa dobra de tecido engrossada, ela tem por fora a sinovial, que produz o líquido, todo o joelho é assim por dentro, a camada mais interna tem essa sinovial, que lubrifica a articulação, e aí, olha a lesão, rompeu, se rasgou aqui embaixo. Então ele tem uma parte de tecido e se rasgou. Aqui nós vamos iniciar lá por cima, então mais em cima nós estamos fazendo a abordagem com o shaver. A gente pode tirar a força desse tecido, cortando ele. Então ele fica espesso, fica forçado, se ele está esticado. E ele perde a força quando ele é cortado ou quando ele é ressecado, retirado mais uma parte maior dele. Olha lá a lesão, a erosão, mas olha como embaixo tem cartilagem. Então na zona mais de apoio, quando o joelho está esticado, ele não é uma zona que vai
causar uma situação pior, porque embaixo tem cartilagem na tíbia e no fêmur. E aqui vamos fazer então a ressecção daquele menisco com um instrumento motorizado. A gente com uma mão foca onde a gente vai trabalhar e com a outra mão a gente vai trabalhando com o nosso instrumento, e agora com um shaver, com um equipamento motorizado, a gente faz a finalização. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Os problemas do joelho são inúmeros, a gente tem que investigar, encontrar o problema e solucionar o problema quando a gente enxerga que o problema está ali incomodando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Falem para os seus amigos, mostrem para os seus amigos e muito obrigado.